Gente, hoje a gente vai corrigir, tá, os exercícios que faltaram. Então, a gente vai começar pelo livro didático, lá na página 23, naquela parte do hora de estudo. Professora, posso desligar a câmera porque fica muito ruim de pegar o livro e de mexer no livro com o celular na mão? Ah, tu tá com celular, meu amor? Tá, então tá. Então pode. Obrigada. Então, pegaram um livro? Sim? Cadê o resto da turma de vocês? Que página mesmo, prof? 23. Obrigada. Estão dormindo? Não assistiram às outras aulas? O que aconteceu com o resto do povo? Na aula do tio Álvaro hoje de manhã tinha uns 22, 21. Pois é. Então, cadê o resto? Vocês viram que o nosso horário a partir da semana que vem vai mudar? Nossa aula de quinta vai passar para quarta? Não vi. Então, olhem lá no site da escola que vai mudar os horários de vocês. Nossa aula de quinta passou para quarta, no mesmo horário de hoje, só que um dia antes. Ô, professora. Oi. Sim. Não sei, caiu. Pessoal, para quem entrou agora, página 23 do livro didático, nós vamos corrigir os exercícios. Tá? Então, ali, ó, na página 23, o primeiro exercício fala assim: quando as plantas são colocadas perto da janela, acontece o que vemos na imagem abaixo. Qual característica dos seres vivos pode ser observada nessa situação? Ciclo da vida. Ciclo da vida? Fotossíntese? Eu vou ter que ela recebe luz e realiza a fotossíntese. Fotossíntese? Necessidade de energia. Necessidade de energia? Tá. Bom, aqui, ó, a primeira situação que acontece é pelo fato dela necessitar de energia, ela responde a estímulos ambientais. Qual é o estímulo ambiental que ela responde? Ela vai crescer em direção à luz, tá? Então, quem respondeu que ela necessita de energia e fotossíntese coloca que ela responde ao estímulo da luz e cresce em direção a ela, tá? Quem chegou agora, a gente está corrigindo o livro didático na página 23, tá? Então, ali no primeiro exercício, então ela vai crescer em direção à luz, respondendo ao estímulo luminoso, né? O estímulo da luz, pelo fato dela necessitar dessa energia. Não é para colocar uma característica dos seres vivos, em vez de explicar o que é, e sim colocar uma característica dos seres vivos que a gente viu anteriormente? Então, na realidade, a característica que a gente está vendo é que ela está respondendo a estímulo. Então, é reação a estímulos, né? Que é uma relação estímulo ambiental, que é a luz. Ela vai crescer em direção à luz. Tá? Então, para quem entrou agora, vou repetir, a gente está no livro didático, página 23, corrigindo as atividades. Bom, depois ali no exercício 2, diz assim: complete corretamente as frases a respeito das estruturas celulares. O limite... Qual a página? 23. O limite da célula com o ambiente exterior é a... Quem é que faz o limite da célula com o ambiente?
Membrana celular? Membrana plasmática, tá? Ah, tá bom. Tem alguém que tá com a câmera toda preta. Tem que ver aí o que tá acontecendo. Deve ser a Marina Vix. Não sei se a câmera dela fica toda assim. Ela fica no Ela escuro. quebrou. Hã? Não, ela fica mesmo. Tá, então tem que tentar ver se arruma ali. E aqui também, eu não sei quem é, mas que entrou com o endereço da Charlene, está com a câmera desligada também. Ô, professor, é a Vini aqui. Ah, É que tá. que a internet tá ruim. Se eu ligar, sai no chat. Ah, tá bom. Tá. Bom, então ali a primeira, a letra A da 2 é membrana plasmática. B, organela responsável pela produção de é a mitocôndria. Energia. Energia, isso aí. Tia, eu não ouvi a A, porque eu acabei de chegar. A da 2, vocês estão? Membrana plasmática. E a segunda é energia. Depois, a tracinho de partículas dentro da célula é feita pelos lisossomos, promovendo uma reciclagem ao digerir organelas antigas e danificadas. Fagocitose. Distribuição? Digestão. Isso. A C é a digestão. Digestão. Depois a D. A tracinhos é feita pelos ribossomos. A produção de energia. De proteína, desculpa. Isso, produção de proteína. Depois no 3, tá pedindo pra gente colocar os nomes das organelas, tá? Então a gente vai começar pelo lado ali da mola, tá certo? Então, por esse lado aqui. A gente vai começar por esse lado aqui, tá? Bom, a primeira organela lá de cima qual é? Mitocôndria. Mitocôndria. Qual lado que é? Qual lado que é mesmo? O lado Esquerda. da mola do livro de vocês. Esquerda. Tá? Esquerda. Depois, embaixo da mitocôndria, o que que é? Citoplasma. 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 Embaixo do citoplasma, o que que é que tem? Membrana plasmática. Isso aí, membrana plasmática. E o último deste lado? Complexo Golgi. Retículo endoplasmático. Tá, então eu confundi os dois. Qual é o nome? Retículo endoplasmático. Depois, lá do outro lado, em cima, o que que é? Essa eu fiquei com dúvida, então eu não sabia. Esse também é o retículo endoplasmático, tá? Lembrem que a gente tem dois retículos endoplasmáticos, o granuloso e o não granuloso. O não granuloso foi o que a gente preencheu antes,
Agora esse é o granuloso, mas vocês podem colocar só retículo endoplasmático, tá? Embaixo do retículo endoplasmático, o que a gente tem? É um furinho ali, tio. Retículo endoplasmático. Não, embaixo do retículo endoplasmático. A bolinha que tem lá no retículo endoplasmático. O que é? O que são aquelas bolinhas? Eu não lembro. São os ribossomos. Embaixo dos ribossomos, Núcleo. núcleo. Perfeito. Embaixo do núcleo, o que é? Esse eu não faço a mínima ideia. Lisossomo. O último, Complexo Golgi. isso aí, complexo Golgi. Ou Gol? Gol. Golgiense. 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 Depois, no exercício 4, fala assim para nós: o corpo humano trabalha de forma integrada e harmônica. Para isso, ele conta com vários conjuntos de células que desempenham funções diferentes. Em relação à organização do nosso corpo, marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. E depois arrume as falsas, no caso, tá? Então, ali a primeira frase: os sistemas são conjuntos de órgãos. V. Verdadeira. De acordo com suas características, a pele pode ser considerada apenas um tecido. F. O que a pele é? Um órgão. É um órgão, tá? Então a gente arruma ali, ela é considerada um órgão. Tá? Depois, a próxima é no tecido nervoso que encontramos um tipo de célula especial, o neurônio. V. Verdadeira. V. Isso aí. A última, o coração é formado por um tipo especial de tecido nervoso. V. Não, é falsa. F. Ele é formado por um tipo especial de tecido muscular, Muscular. tá? Que é o tecido muscular estriado cardíaco. Lembrem disso, tá? Aí nós vamos lá para a página 24. O exercício 5 diz assim para nós: os grupos de células especializadas em executar um número de funções específicas são chamados de tecidos. Cada um dos tecidos do nosso corpo tem estrutura e papel diferenciados na manutenção do organismo. O quadro a seguir contém duas colunas. Uma cita os tipos de tecido e a outra os tipos celulares representativos dispostos de forma aleatória. Relacione as colunas. Então, a gente tem que saber
qual tecido tem qual célula, tá? Então, o tecido epitelial, qual é o nome da célula do tecido epitelial? Miócito? Revestimento da pele. Revestimento da pele. Depois, conjuntivo. Eu já sei qual é. Adipócito. Adipócito. Muscular. Miócito. Miócito. Isso aí. E nervoso. Neurônio. Neurônio. Então, a alternativa correta ali é a C, tá? C. Isso. Depois, a próxima pergunta diz assim: um paciente estava internado com um tipo de infecção. Depois de um tempo de tratamento, a infecção fugiu ao controle e tornou-se generalizada, espalhou por todo o corpo, complicando a situação dele. De acordo com o que você estudou neste capítulo sobre o funcionamento do organismo, explique por que esse tipo de situação não é rara. E aí, quem é que responde essa? Porque a infecção danifica os próprios tecidos e órgãos? Tá. Na realidade, é porque o corpo humano ele funciona de forma integrada, tá? Então, tudo trabalha junto. Tecidos, órgãos, sistemas trabalham juntos. Então, se falha um órgão, ele vai afetar os outros também, tá? E como a gente tem a nossa rede sanguínea, que é o que manda oxigênio e nutriente para todo o corpo, fica mais fácil, né, a proliferação lá de micro-organismos. Podemos ir para a próxima? Sim? Não? Sim? Sim? A 7 diz assim: o modelo tridimensional a seguir é uma representação esquemática de uma célula eucariótica, observada ao microscópio eletrônico. E aí ali tem algumas organelas que estão, né, mais para frente para a gente conseguir identificar. Oi. Eu não ouvi a 7. A 7 eu tô lendo. Ah, tá. Associe as organelas 1, 2, 3 e 4, analisadas na representação esquemática, com as características e as funções. Então, a gente tem que relacionar que nem o exercício 5, tá? Oi. Essa célula tá aparecendo na prova. Parecendo que é uma célula que está numa prova, porque ela tá toda preta e branca. É, mas ela é de uma prova. Essa OBC é Olimpíada Brasileira de Ciência. Ah, tá. Ela é de uma prova. Então, ali diz assim, ó, estrutura celular relacionada com a fabricação de proteínas. Qual dessas estruturas ali, 1, 2, 3 e 4, é relacionada com a produção de proteínas? 3. Ah, 3, isso aí. Depois, estrutura responsável pelo empacotamento e pela secreção de substâncias. 4. Isso aí, 4. A organela abundante nos tecidos e ou células que requerem grande consumo de energia. 1. Isso a gente está na página 24. 1.
E a última organela é envolvida na redução da cauda dos girinos. 2, tá? Então a letra certa ali é a letra C. Agora que eu parei pra ver que a C é a resposta correta 2 vezes nessa página. Ah, é verdade. Agora a gente vai lá para a página 33. A gente chegou a corrigir essa página, pessoal? Não, né? Não, né? A gente corrigiu só o livro de atividades na segunda, né? Não, que eu achei o exercício 1 muito parecido com o que a gente já tinha feito. Bom, então vamos lá para 33. Então, na 33, ali, o exercício 1 fala assim: com base na ilustração, escreva o nome dos principais órgãos componentes do sistema digestório na coluna da esquerda e relacione-os com a função na coluna da direita. Então, primeiro a gente vai botar os nomes, tá? Então, ali o número 1, o que é? Boca. Boca. Aonde? Na 33. A 2. Faringe. Acho que não é faringe não, tia. É o esôfago. Faringe? Esôfago. Ah, o esôfago. O esôfago. A faringe é mais em cima. Três. Fígado. Fígado. Isso aí, fígado. Eu tenho uma imagem no livro. Deixa eu ver qual página é. É a página 31, que parece que o fígado tá amarrado. Ah, porque ele tem aquela estrutura ali. Ele tem. Depois na 4, qual é? Estômago. Estômago, perfeito. O 5. Intestino delgado. Não, na realidade o 5 é o pâncreas, tá? Que não tá bem aparecendo ali no desenho. Nem tá aparecendo aqui, eu acho. Ah, não, deve ver. Só tá bem pequenininho. É, tá muito pequeno. Depois o 6, qual é? Intestino delgado. Intestino delgado. E a 7? Intestino grosso. Intestino grosso. Agora a gente vai relacionar, tá? Então, aí o primeiro. Órgão que produz um conjunto de enzimas que são lançadas no duodeno. 3. O 5. O pâncreas. Pâncreas. Próximo. Produz a bile e atua sobre as gorduras. Fígado. Fígado, número 3. Isso aí. A digestão se inicia nesse órgão constituído... Oi? Boca, isso aí. Canal muscular que liga a faringe ao estômago. 2. Órgão que apresenta suco rico em ácido clorídrico. 4. Estômago. Órgão responsável pela absorção da água e formação das fezes. 7.
Órgão mais extenso do sistema digestório em sua porção inicial, a secreção da maioria dos 6. Intestino delgado. Então fica assim: 5, 3, 1, 2, 4, 7 e 6. Tá? Depois, exercício 2, fala assim: sobre digestão e seus órgãos, assinale a alternativa que se relaciona a cada uma das sentenças a seguir. C. Opa, calma! O bolo alimentar caminha ao longo do sistema digestório, principalmente pela ação do... Aí sim. C. C. Movimentos peristálticos. A outra. Existem pessoas que apresentam dificuldades na absorção de nutrientes, desenvolvendo a chamada doença celíaca, que caracteriza-se pela sensibilidade ao Glúten. glúten. Isso, glúten que é AD. As fezes são resíduos finais do processo digestório. Formam-se na porção final do intestino grosso, órgão cuja principal função é realizar a B de bola, absorção de ar. Depois, no exercício 3, fala assim: a digestão combina processos mecânicos e químicos. Antes do ano de 1700, acreditava-se que os processos mecânicos eram os grandes responsáveis pela transformação dos alimentos. Argumento combinado com a descoberta da ação dos sucos, combatido com a descoberta da ação dos sucos digestórios. Qual a importância da digestão mecânica e onde esse tipo de digestão acontece? Então aí, quem Ela é que... forma o bolo alimentar e ocorre na boca. Tá. Ela fragmenta melhor os alimentos, tá? Aumentando a superfície de contato com as enzimas e os sucos digestivos, né? Então a gente tritura. Início. Oi? Volta Deus no início. Fragmenta melhor os alimentos. Fragmenta melhor os alimentos, aumentando a superfície de contato com as enzimas, aumentando a superfície de contato com as enzimas e os sucos digestivos. Depois de alimento, Aumentando a superfície de contato com as enzimas. de que? Oi? De que depois de superfície? Desculpa, eu não tô te escutando. Ah, depois de superfície. De contato com as enzimas e os sucos digestivos. E ocorre na boca, né? Aí depois digestivos, ponto, ocorre na boca.
tá? Depois a B diz assim: apesar de o estômago ter ganhado bastante evidência nos Tia. estudos iniciais. Oi? Eu posso dar uma saidinha aí rapidinho? Eu já vou Pode. voltar. Tá? Pode. Apesar de o estômago ter ganhado bastante evidência nos estudos iniciais da digestão, qual é o órgão onde ocorre a maior ação das enzimas disponibilizando os nutrientes? Onde é? Qual é o local que tem a maior ação das enzimas lá para fazer a quebra do bolo alimentar? Intestino delgado. Isso aí, intestino delgado. Principalmente no duodeno, que é aquela parte inicial, tá? Intestino delgado, principalmente no duodeno. Bom, na 4, lá do outro lado da folha, diz assim: nos casos de prisão de ventre, o problema é o contrário da diarreia. O trânsito intestinal fica muito lento, provocando mal-estar e a eliminação de fezes ressecadas. Agora, pense e responda ao questionamento a seguir. Como deve ser a alimentação de uma pessoa que tem dificuldade em evacuar e pretende melhorar este problema? Então, e aí? Em que página nós estamos, tia? Na 34, lá do outro lado. E aí, como é que tem que ser a alimentação de uma pessoa que tem dificuldades para evacuar? Balançada. Tá, mas o que ele tem que ingerir mais? Água. Ele tem que ingerir bastante água e fibras. E alimentos ricos em fibras alimentares. Tá? Então, ele tem que ter sempre esse balanceamento. Comer bastante fibra alimentar e tomar bastante água, tá? Porque só comer fibra não vai adiantar, vai deixar mais seco ainda. Então, tu tem que ter a fibra, que vai ajudar ali na regulação intestinal, e a água, que vai ajudar lá na passagem, né? No trânsito intestinal perfeito, tá? E ajuda... Professora, Oi. que tipo de alimento tem fibra? Não. Não? Verduras, vegetais, frutas, tá? Então, alface, tomate, couve, laranja, banana, maçã, beterraba, tá? Então, esses têm fibra. Carne é carboidrato, né, tia? Carne é proteína. É, proteína. Basicamente, então, vegetais e frutas têm fibra. Quase Isso todos aí. têm. Todos têm. Alguns têm em maior quantidade que outros, mas todos têm fibras, tá? Então, a gente tem que fazer uma alimentação rica em fibras. Aveia também tem fibras, tá? Aquela farinha de aveia também tem bastante fibras, ajuda bastante. Mas principalmente são frutas, legumes e verduras, tá? Então, ali na 34 a gente coloca isso, tá? Que tem que ser uma alimentação rica em fibras e com bastante ingestão de água. Bom, aí agora a gente vai lá para o livro de atividades. Lá para a página 10, que a gente não conseguiu aquela outra vez corrigir ali aquela parte de níveis de organização dos seres vivos. Qual página, tia? Página 10 do livro de atividades.
Do livro 3 ou livro 2? Do 3. Do 3. Pode repetir que teu áudio travou pra mim na hora. Página 10 do livro de atividades. Obrigada. De nada. Deu? Pegaram o livro? Sim. Bom, então ali no exercício 14, os de cima a gente já corrigiu, tá? Ali no exercício 14, então diz assim: complete corretamente o esquema abaixo que representa níveis de complexidade das estruturas que formam os seres humanos. Então, começa pela célula, depois da célula o que que tem? Tecido, Tecidos, depois órgãos, sistema, sistemas, organismo ou órgão. organismo. Tá? Então fica tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Tá? Bom, a 15, então, tá pedindo pra gente fazer VOF e arrumar as falsas, tá? Então, a primeira da 15 diz assim: os órgãos são sempre formados por um único tipo de tecido. Verdadeiro ou falso? F. Por que que é falso? Porque alguns podem ser feitos de 2 tipos diferentes de tecido. Isso, porque os órgãos geralmente são formados de diferentes tipos de tecidos. Então, a gente arruma ali que, em vez de ser um, são diferentes tipos de tecidos. Depois a B. Os tecidos são formados por células com funções semelhantes. Verdadeira. Isso aí. A última foi? A B, verdadeira. Não, quando a A é falsa porque os órgãos são formados por diferentes tipos de tecidos. A maioria deles, né? B. As células que apresentam diferentes tecidos, que pertencem a diferentes tecidos, podem ser muito distintas, mas têm estruturas semelhantes. Verdadeiro, isso aí. Próxima. Os tecidos são formados por órgãos que realizam determinada função. Tia, A. a C é verdadeiro ou falso? A C é verdadeira. Tá, e a D? Os tecidos são formados por órgãos que realizam determinada função. Errado. É F, né? Os órgãos são formados por tecidos. Que página vocês estão? Na 10. No VOF ali da 10. Tá? Então, a D é falsa porque é o contrário. Os órgãos que são formados por tecidos. Eu me perdi, eu não ouvi a A e nem a D. A A é falsa porque os órgãos geralmente são formados por diferentes tipos de tecido. E a B é verdadeira. E. Os diferentes sistemas de um organismo funcionam independentes uns dos outros. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que que é falso? Por que que é Eles falso? trabalham em conjunto.
Isso, porque eles dependem um do outro. Tia, então fica FVVSS? Isso aí. Tá? Bom, depois a gente vai lá para a página 11, que está pedindo para a gente associar ali, né? O tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso com aquelas características ali, tá? Então, o primeiro é tendão do joelho. Ele é formado por qual tecido? Tia, peraí. Tecido epitelial? Não, pelo tecido conjuntivo. Tá? Então, o primeiro é TC. Os miócitos formam o quê? Epitelial? Não, tecido muscular. Os miócitos são as células que formam um tecido muscular. Ah, o miócito. Entendi outra coisa. Isso. Epitélio da pele. Tecido epitelial? Tecido epitelial. Músculos. Tecido muscular. Tecido muscular. Nariz. Tecido epitelial. Tecido conjuntivo. Era isso que eu ia falar. Tecido conjuntivo, ele é cartilagem, lembram disso? Neurônios. Tecido nervoso. Isso aí, tecido nervoso. Os neurônios são as células que formam um tecido nervoso. Depois, revestimento do intestino. Tecido conjuntivo. Conjuntivo? Tecido epitelial. Professora, Oi. teu áudio travou pra mim depois do nariz. Qual é a resposta? Neurônios é tecido nervoso. E revestimento do intestino é tecido epitelial. Depois, glândula lacrimal. Ô, tia, Você pode repetir o medula espinhal? Só um Eu pouquinho. não. Epitelial? Ah, eu pulei tecido medula espinhal, né? Tá. A medula espinhal, o que que é? Epitelial? Epitelial? Tecido nervoso, tá? Medula espinhal é tecido nervoso. Glândula lacrimal é qual? Oi? Glândula lacrimal. A glândula lacrimal é tecido epitelial. Tia, Oi. qual é a ordem? Agora eu já digo para ti. Hemácias, o que que são? Tecido conjuntivo epitelial? Tecido conjuntivo, tá? As hemácias, elas fazem parte do tecido sanguíneo, que é um tecido conjuntivo. Os ossos. Tecido muscular. Tecido conjuntivo, tá? Que ele faz parte do tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo. Cérebro. Tecido nervoso. Tecido nervoso.
Leucócitos, Epitelial? Epitelial? tecido conjuntivo. Leucócitos fazem parte lá do nosso tecido sanguíneo. Coração, Muscular. Nervoso? tecido muscular. Finalmente eu tenho uma. Então fica Kátia, assim, ó. fala. TC, Tá. peraí. TM, TE, TM, TC, TN, TE, TN, TE, TC, O resto eu já acompanhei, tia. tá? TC, TN, TC e TM no final. Tia, TC. Qual que é TC? É que tem um monte de TC depois. Tem um monte, porque o tecido conjuntivo, lembrem que o tecido conjuntivo a gente tem o propriamente dito, que é aquele tecido que fica embaixo do epitelial, e aí a gente tem os outros tecidos conjuntivos que são o adiposo, o sanguíneo, o ósseo e o cartilaginoso, tá? Então todos esses são tecidos conjuntivos. Bom, depois ali na 17 fala assim, para a gente marcar VOF, né, e arrumar, justificar as falsas, tá? São duas dessas, tia. Então diz assim, a resistência e a rigidez do tecido ósseo se devem à associação entre fibras e sais de cálcio. Verdadeiro ou falso? Onde, tia? Na 11, letra A do 17. Sim, tá, peraí. Ah, tá. Beleza. E aí, a resistência e a rigidez do tecido ósseo se devem à associação... Oi? Verdadeiro. Verdadeira. Verdadeira, isso aí. B. O tecido conjuntivo tem, entre outras, a função de preencher os espaços entre os órgãos. V. Verdadeira. Isso aí. O tecido adiposo é uma variedade de tecido epitelial. F. F, o que está errado? É do tecido conjuntivo. Isso aí. Ele é uma variação do tecido conjuntivo. Tá? Então a gente tem que arrumar ali o epitelial para o conjuntivo. O tecido cartilaginoso é mais flexível que o tecido ósseo. V. Verdadeiro, isso aí. O tecido muscular estriado cardíaco tem contração ritmada e voluntária. V. F, por que é? Isso aí. F porque é involuntária. Eu li como involuntária. Tá? Então ali a gente tem que arrumar o voluntária por involuntária. Depois, a próxima, o músculo do coração também pode ser chamado de miocárdio. Verdade. Verdadeiro. Isso aí. Então fica V, V, F, V, F, V. VV, EV, EV, VV, EV, EV, VV, EV, EV. Tá? Aí agora a gente vai lá para a página 12. Tá?
Calma que eu tô virando a página aqui. Tá certo, eu espero. Aí, foi. Professora, Oi. você fez a chamada no começo da aula ou vai fazer no Não, final? vou agora? fazer no final. Beleza. Tá? Bom, então ali na página 12 diz assim: identifique os tipos celulares representados nas ilustrações abaixo e complete as informações, tá? Então aquele primeiro ali, que tipo celular é? E aí? Eu não fiz essa página. Não fez essa página? Alguém fez essa página? Não? Onde é que tu mandou fazer essa página, tia? Hã? Oi? Quando tu falasse pra fazer essa página, tia? Ah, faz tempo, a gente era até para ter corrigido. Vocês fizeram a 13 e a 14? Eu não. Não? Então tá, então agora façam a página 12, 13 e 14. Beleza. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, para depois a gente corrigir. Vou aqui no didático só pra pegar as informações. Ô, professor, é que eu fiz a 14, não fiz a 13. Tá, então faz a 13. Ah, agora eu entendi. Entendi. Professora, Oi. eu não entendi a pergunta daqui de cima, que é o tipo celular. Que células que formam esses tecidos, tá? Obrigado. Qual o nome das células? Lá no livro didático tem, de todas. Aquela primeira célula, onde é que tá? Página. Eu não tô achando ela. O nome dela. Peraí, Acho que eu já sei que célula é. deixa eu ver onde é que tá. Tá lá na página 16. 16? Tá. Tia, onde que a gente vai aprender o porquê o sangue tem, tipo, várias, vamos dizer, espécies assim e não são compatíveis? A maioria. Ah, a gente vê isso em genética, né? A gente vê isso em genética. Acredito eu que vocês vejam genética ano que vem. Se eu não me engano, é ano que vem que vocês vão saber mais sobre isso, sobre os tipos sanguíneos. Eu Oi? não achei o nome da primeira célula, eu só achei o nome do tecido. Deixa eu ver. Tem sim. A primeira coisa que diz ali do tecido é que são formadas por células denominadas. Entendi. Ué, peraí. Então não é a célula que eu tô pensando que é. Parecia tanto que era que eu tava imaginando, mas não parece, não. Quer dizer, parece, só que não é.
É lá da Peraí. página, é lá da página 16. Peraí, deixa eu desligar logo. Tia, falando o número da página, tu deu praticamente o gabarito dessa atividade. Praticamente, isso aí. Dei de mão beijada para vocês. Tá tudo na página 16, né? Não, acho que todos não estão na página 16, mas uma grande parte. Não, na realidade, tem uns na 16, tem outros na 17, tem outros na 19. É a partir da 16, vai até a 20 ali. Onde é que tem tipo celular e tipo de tecido? Onde é que eu posso achar no livro? O tipo celular é o nome da célula que forma esse tecido. E o tipo de tecido é o nome do tecido. Sim, mas onde é que eu posso achar as classificações de tecido? Lá no livro didático, a partir da página 16 ali, tem todinhas os tipos de tecidos. Células? E células também. Tá, obrigado.
que a gente tem que fazer até 14, né? Isso, até 14. Professora, Oi, eu vou estar com o braço na frente, porque eu vou estar escrevendo. E Tá. não vai dar pra mim. E não vai dar pra deixar em outro lugar, porque eu tô carregando o celular. tá. Qualquer dúvida eu tô aqui, tá bem?
tia, como assim? Eu não entendi aqui a C da 13. Tipo, quais são os sistemas sanguíneos mais comuns em seres humanos? Não são todos seres humanos que têm um sistema sanguíneo só? Não tem só um sistema sanguíneo? Isso, é só uns. Na realidade, é aqueles tipos. Quais são Ah, tá. as Então o tipos. livro falou diferente só. Isso, é os tipos sanguíneos, tá? Ô tia, como assim? Tipo, a mais? Só um exemplo. Não, não é o a mais, tá? Eu vou dizer para vocês, o nome do sistema que a gente conhece de sanguíneo é o ABO, tá? Pode ser AB ou O. E o positivo e negativo que tu falou é o fator RH. Aí eu dei o a mais só de exemplo, Uhum. porque eu não tinha Mas é, entendido que era pra fazer. mas é isso aí, tá? É isso aí. Última página. Diga. Ah, tá terminando já a última página? Pensei que tu estava com dúvida na última página. Tia, Oi. eu não entendi a C da 14.
Qual o sentido correto da transmissão do impulso nervoso em um neurônio? Se tu pegar lá a página... Deixa eu ver aqui qual é a página. ...20 do teu livro didático vai mostrar que as informações que são transmitidas pelos nossos neurônios, elas vão seguir sempre um caminho. É esse caminho que tu tem que dizer, né? Ela vai entrar por uma parte do neurônio, vai ir para outra e vai sair por outra. É isso que tu tem que colocar ali. Quais são essas partes e em que sentido? Entendi, obrigado. De nada. Acabei. Acabou? Alguém mais? Eu já tinha acabado faz tempo. Já Eu acabou? só não avisei. Tá. Eu tô esperando. Os outros, ainda falta muito para acabar? Falta um pouco, professor. Tá, então vou dar mais um tempinho, tá? Deu? Podemos corrigir? Por mim, sim, tia. Não sei pra... Eu também. Eu também. Os outros? Isso não. Professor, Oi. já vou terminar já. Só a última pergunta. Tá, então tá.
Eu tô na última, quase na última página. Tá, então vamos corrigir. Bom, então vamos ali para a página 12. Aquele primeiro tecido, qual é o tipo celular dele? Qual é o nome da célula dele? Essa aí eu não fiz porque eu não achei nenhum dado sobre ela. E aí? Células adiposas. Adipócitos. É, isso. Escrevi errado. Adipócitos. Qual? Adipócitos. Adipócitos. Caleb tem que corrigir. Cauê, tem que corrigir, hein? Depois, o tipo de tecido. Adiposo. Tecido adiposo. Isso aí. E qual é a função? Oi? Adiposo. 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 Obrigada. Qual é a função do tecido adiposo? Reserva de energia e isolante térmico. Isso aí. Armazenar líquidos. Tá? Então, ele faz reserva de energia através dos lipídios, das gorduras, protege do frio e contra choques mecânicos. Né? Isolante térmico e proteção contra choques mecânicos. Bom, depois o outro tecido, que tipo de celular é aquele ali? Hemácias, leucócitos e plaquetas. Tá? Podia botar só hemácias, tá? Não precisa colocar todos, só hemácias. Qual o tipo do tecido? Tecido sanguíneo. Tecido sanguíneo. Quem botou conjuntivo tá certo também, tá? Aí só coloca entre parênteses sanguíneo junto, tá? Qual é a função do tecido sanguíneo? Transporte de gases. Transporte, proteção e coagular. Transporte de gases, tá? E nutrientes, não? Nutrientes também, mas o principal é transporte de gases respiratórios, né? Bom, depois, qual é o próximo tecido tipo celular? Miócitos. Miócitos. Isso aí. Miócitos. O tipo de tecido qual é? Muscular. Tecido muscular. Isso aí. Função do tecido? Movimento. Possibilita o movimento. Tá
Tá certo. Contração muscular, tá certo? Que é a parte do movimento. O último tecido, qual é a célula? Neurônio. Neurônios. Células nervosas da mesmo, né? Não, é neurônios, tá? O nome das células. Qual o tipo de tecido? Nervoso. Isso aí, tecido nervoso. Função? Enviar e receber informações. Isso aí, transmissão de impulsos. Informações, impulsos nervosos. Bom, ali na 13, então, fala assim: leia o texto a seguir. Nele há algumas informações sobre a história do estudo do sangue. Então, diz assim: durante toda a história humana, o sangue tem sido relacionado à vida e à vitalidade. Já na Bíblia, é dito que o sangue é vida. Mas a descoberta da circulação sanguínea ocorreu apenas em 1628 por um médico britânico, William Harvey, e o uso terapêutico do sangue é ainda mais recente. Somente no início do século XIX foi feita a primeira transfusão de sangue humano. Apenas na década de 1920, isto é, há menos de 100 anos, os 3 maiores riscos associados a transfusões foram efetivamente controlados: a coagulação sanguínea, a infecção e a incompatibilidade de grupos sanguíneos. Ao longo da história, muitas substâncias foram investigadas como substitutos ao sangue humano para uma de suas funções, transporte de oxigênio. Entre elas estão o leite, o vinho, a cerveja, o ópio, soluções salinas, o sangue animal e etc. Apesar de comum, o termo substituto sanguíneo é evidentemente incorreto, uma vez que, até a presente data, não existem fluidos capazes de realizar todas as funções sanguíneas, excetuando-se o próprio sangue, tá? E aí embaixo a gente tem que responder algumas questões. Como se chama a parte líquida do sangue e quais os elementos que são imersos no sangue? Então, Plasma, Uhum. sais minerais, água, proteína e células. Tá? Aí tem que colocar o nome das células, né? As células são as hemácias e os leucócitos. E não esqueçam também dos fragmentos de células, né? Que são as plaquetas. As plaquetas não são células inteiras, tá? Então, a parte líquida do sangue é plasma. E o que a gente encontra nele são as células e os fragmentos de células, principalmente, tá? Tia, Oi. eu coloquei plasma, vírgula, hemácias, vírgula, plaquetas e leucócitos. Tá. Certo também? Tá certo. Só não esquece que as plaquetas são fragmentos de células, tá? Uhum. Elas não são células mesmo, são só pedacinhos. Pessoal, tem muita gente com a câmera desligada. Dá uma mexidinha aí no computador de vocês para ver se a câmera liga. Depois, quais são as células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio? As hemácias. Hemácias. Isso, hemácias. Aí elas também podem ser chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Eu acho que não vai dar de corrigir tudo se a gente for nesse ritmo lento. Dá sim. Porque
Falta... Eu gosto logo de ciências que a gente não fica É porque, cansado. tipo assim, a gente tem mais. Bastante atividade. A gente tem pouco tempo agora. Ah, a Tipo, gente bem tem pouco. 10 minutos ainda. Não, corrigir da 13 para 14 dá de tranquilo. mas Mas se tu quiser fazer as- mais alguma coisa. a atividade do livro didático, da parte de gestão, a gente corrigiu na segunda já. Já está corrigido. A letra C diz assim: o texto fala em incompatibilidade dos grupos sanguíneos. Quais são os sistemas sanguíneos mais comuns para os seres humanos? A mais ou mais? Ô, professora, Mais comuns. Oi. eu tentei mexer quando tu falou ali pra tentar ver se consigo ligar a câmera e sair do chat. Ai, tá, desculpa, meu amor. Mas a gente tá recém nascer agora, tá? Então ali. Oi? Minha internet, caso tá ruim. Tá, não tem problema. Não sei se tá diga. certo, eu botei a mais ou mais. Não, na realidade a gente vai colocar assim, ó. Os sistemas mais comuns são. Os sistemas mais Eu comuns. coloquei A, B, A, B, O. Tá? Então, os sistemas mais comuns são ABO e RH. O R maiúsculo e o H minúsculo. Esse fator R maiúsculo. O R maiúsculo e o H minúsculo. Tudo junto, prof? RH é ABO junto, todos em maiúsculo, ABO e RH. A gente está na página 13. Tá? Lá na C da 13. O fator RH é o positivo e negativo, tá? Bom, depois no exercício 20 diz assim: os neurônios são células especiais do sistema nervoso. Sobre eles responda as perguntas a seguir. Quais são as principais partes? Então, quais são as principais partes dos neurônios? Dendrito, axônios, corpo celular. Isso aí, dendritos, corpo celular e axônio. Dendritos. Dendritos. É Dendritos. Isso. Dendritos, corpo celular e axônio. E o que, prof? Corpo celular e axônio. Axônio com X e acento circunflexo no O. B, qual sua principal função? Lá na página 14. Transmitir impulsos nervosos. Isso aí, transmitir impulsos nervosos. Transmitir impulsos nervosos. Depois, qual o sentido correto da transmissão do impulso nervoso? Dendritos, corpo celular, axônio. Isso aí. Então, ele entra pelos dendritos, a gente coloca uma setinha em direção ao corpo celular, que aí vai passar pelo corpo celular e vai sair lá pelos axônios, tá? Eu coloquei dendritos, setinha, corpo celular, setinha, axônio, setinha, próximo neurônio. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, depois ali o exercício 21 fala assim: existem 3 tipos de tecidos musculares no corpo humano.
ao lado da imagem a seguir e indique o tipo de tecido muscular predominante na realização dos movimentos e se podemos ou não controlar essa movimentação, ou seja, se é movimento voluntário ou involuntário. Então, ali o primeiro são crianças brincando de cabo de guerra. Que tecido muscular a gente tem ali nas pernas e braços para movimentação? Estriado e esquelético. Estriado esquelético. Estriado esquelético, isso aí. Bom, o movimento do estriado esquelético, ele é voluntário ou involuntário? Voluntário. Voluntário. Então, a gente marca ali voluntário. Tá? Então, o primeiro é estriado esquelético. Próximo, está mostrando para nós os órgãos do intestino, do sistema digestório. Que tecido muscular é? Conjuntivo? Não, é tecido muscular. Não estriado. Não estriado, Isso, no caso. o não estriado. Então, ali a gente coloca embaixo, não estriado. O tecido não estriado é movimento voluntário ou involuntário? Involuntário. Isso aí. Involuntário. Involuntário. Então, a gente marca com um X ali o involuntário. Depois, o último é o coração. Qual é o nome do tecido? Estriado cardíaco. Estriado cardíaco. Isso aí, estriado cardíaco. Movimento involuntário. Movimento involuntário. Perfeito. Então, o último é estriado cardíaco com movimento involuntário. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida com relação a esses exercícios que a gente corrigiu? Sobre ali os movimentos, os tecidos, o sistema digestório? Oi? Não. Não? Eu achei bem fácil o conteúdo. É, ele é tranquilo, né? É bem tranquilo esse conteúdo. Sim. Você tá gravando o vídeo? Tô gravando. Ah, tá. Tá? Pessoal, então eu vou fazer a chamada, tá? Okay. Alex Sander, Presente. Angelina, Presente. Ana Júlia, Arthur, Não veio. Arthur, não pro Arthur também, Stella, Oi. Não, eu tô aqui. Tô aqui, tio. Ah, ficou num silêncio que eu achei que não tava. Eu tô falando com o microfone fechado. Ah, tá bom. Gabriel, Presente. Guilherme Quadro, Presente. Guilherme Rosa, Presente. Cauê, Presente. Lauane, Presente. Lavínia, Lavínia, Presente. Presente, professor. tá? Leonardo, Maria Joana, Maria Joana, não? Marina, Presente. Matheus, Aqui. Melissa,
Felipe, Aqui. Eu posso sair? Rian, Aqui. Sofia, Pode sair, tia? só um minuto. Valentina, Presente, presidente. Victor, não. Vitor, Aqui. tá, pessoal, então assim, ó, a semana que vem a gente vai ver o sistema respiratório, tá? Então, deem uma lida já no conteúdo ali do livro de vocês, tá certo? Para ficarem mais ou menos já por dentro das coisas, do que acontece no nosso sistema respiratório. E aí, a semana que vem a gente vê ele direitinho, tá? Então, pessoal, bom final de semana para vocês. Até segunda, tá bem? Obrigada. Tchau para todos. Tchau, pessoal.